Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como chega o Grêmio para esse Grenal, o primeiro da fase classificatória do Gauchão? As expectativas e a provável escalação. Vamos falar sobre esse clássico? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Claro que eu ia falar do clássico Grenal 435 que acontece neste sábado, porque é um clássico diferente. O Grêmio começa 2022 projetando a disputa da Série B, ou seja, está na segunda divisão do futebol brasileiro. O Inter mantido na Série A, mas depois de uma temporada instável, né, dá pra gente colocar dessa forma. Nem o Campeonato Gaúcho o Inter venceu na temporada passada, perdeu pro Grêmio que acabou rebaixado. O Inter de uma reta final de ano muito melancólica, depois de ter rebaixado o Grêmio, ajudado a rebaixar com aquele Grenal lá, com os caixões do Patrick, aquela coisa toda. Depois acabou vencendo um jogo só e terminou na 12ª colocação. Fez algumas mudanças no time, né? Jogadores saíram, outros chegaram, contratou o Cacique Medina, o Alexander Medina, de um bom trabalho no Tajeres, uruguaio, o treinador do Internacional, mas ele ainda não conseguiu dar uma cara para o time, porque os estrangeiros, alguns, chegam no Brasil com outra rotatividade, com uma perspectiva de daqui a pouco ajustar o time lá para o começo do Brasileirão e ignoram os estaduais, inclusive a pressão dos estaduais. E o Inter tem uma pressão enorme, exatamente pelo rival estar numa crise muito maior, né? Teoricamente. Mas vejam só como são as coisas. O Grêmio fez uma ruptura. O Grêmio tirou o Wagner Mancini tardiamente, na minha opinião, já fiz até um vídeo sobre isso, porque manteve o técnico que rebaixou o Grêmio. Mas o Mancini não foi o responsável? Claro que não foi uma série de circunstâncias, mas ele não conseguiu salvar o Grêmio, e tinha tempo para isso. Não conseguiu e foi mantido para a temporada seguinte, sendo que o time não demonstrava ou não apresentava nada demais. O Mancini se baseava em jogos em que os adversários já estavam com outros objetivos, né? E aí o Grêmio venceu o Bragantino jogando com o infantil praticamente, um São Paulo que também fez uma temporada muito ruim, o Atlético Mineiro que já era campeão, enfim. O Grêmio realmente errou ao manter o Wagner Mancini, mas mudou o seu humor, mudou todo o seu ambiente com o anúncio do Roger Machado. O Roger ele tem essa capacidade. Quando você traz um técnico competente, ídolo, representativo dentro do clube, ele é capaz de mudar até mesmo o ambiente. E não só isso, né? O jogo contra o São Luís de Juí, que faz uma boa campanha no campeonato, foi simbólico, porque ele pegou os mesmos jogadores e fez o Grêmio desenvolver um futebol muito melhor com apenas uma conversa. Ou seja, a perspectiva do Grêmio com o Roger ela é muito boa. Claro que não dá para basear o Grenal como o trabalho todo do Roger ou como o ano que vai ser do Grêmio ou do Internacional. Não dá. Agora, no caso do Inter, eu acho que a pressão é muito maior, exatamente pelos últimos resultados, né? Um time que enfrentou dificuldades contra o São José, contra o Ipiranga, contra o Brasil de Pelotas, que hoje é terceiro colocado na tabela, o Grêmio é o líder, vejam só. Isso já coloca uma pressão no Inter. O Grêmio tá na Série B e é o líder do Campeonato Gaúcho, enquanto que o Internacional, que né, se manteve na Série A, que terminou o ano, digamos, melhor, né? Porque o rival foi rebaixado, já consegue instalar uma crise no começo do ano, na terceira colocação, e pode até nem se classificar para a próxima fase, o que eu acho realmente muito difícil, tá, gente? A gente só coloca uma condição matemática porque ele pode ser ultrapassado, ele tem 11 pontos, né? É terceiro colocado, né? Só os 4 primeiros se classificam, mas assim, vamos combinar, né? O Inter tem ainda o Aimoré em casa e o Guarani de Bagé fora. São os 2 últimos jogos dessa primeira fase. O Grêmio tem o Novo Hamburgo fora e depois o Ipiranga em casa. E o Grêmio já praticamente encaminhou aí, né? É o líder. E mesmo que o Grêmio perca o Grenal, o Inter não encosta no Grêmio. Vejam só. E se o Grêmio perder, bom, enfim, ainda também não está afastada aí a possibilidade de classificação. O Grêmio realmente está numa situação mais tranquila. Mas o que o Grenal pode implicar? Eu acho que no caso de uma derrota, pelas informações inclusive de bastidores, eu não sei se o Medina cai, mas a gente está vendo alguns movimentos em alguns clubes nos estaduais, exatamente porque, por mais que eu discorde, tá? Você tem tempo de preparar a sua equipe com um novo trabalho para uma Libertadores, para a Copa do Brasil, não é o caso do Inter, né? Mas tem a Sul-Americana. O
o uruguaio Cacique Medina, ele tá entrando naquele mesmo naquele mesmo curso de Miguel Ángel Ramírez, o espanhol que chegou aqui dizendo que o torcedor ia se divertir, que ele tinha uma Ferrari nas mãos, e o que a gente viu foi um trabalho completamente perdido em termos de preparação física, de esquemas táticos e tudo mais, porque o tempo do Ramírez era outro. Ele queria planejar para daqui 2 temporadas, sei lá, o Inter ser competitivo. Não dá para fazer isso. Você precisa jogar melhor no domingo, no sábado, no caso agora. E o Medina talvez não tenha entendido isso também. E a diretoria está muito receosa de ter que admitir a culpa mais uma vez, né? De ter apostado num treinador que, enfim, não, de novo, né, pode cometer os mesmos problemas que um estrangeiro, que o outro estrangeiro recentemente, porque chega aqui, enfim, né, meio que de paraquedas, não conhece o tamanho do clube, a pressão que é a rivalidade Grenal. Então eu imagino que a diretoria vá conversar com o Medina para dizer o seguinte para ele: ó, Grenal é diferente. O Eduardo Cudê, que fez um brilhante trabalho no Internacional, talvez o melhor trabalho recente no Inter, deixou o clube como líder, classificado em todas as competições, num time que jogava um bom futebol. Esse cara é odiado por alguns colorados porque ele não vencia a Grenal, porque ele não conseguia vencer clássicos. Então, esse é o tamanho do clássico Grenal. O Medina pode dar uma virada de chave no seu trabalho caso vença o jogo. O jogo é em casa no Beira-Rio. Agora, se ele perder, eu não posso garantir que ele vai permanecer. No que a gente entende, a diretoria não quer admitir essa culpa de ter errado na escolha do Medina e por isso vai mantê-lo. Agora a diretoria, Alessandro Barcelos, o presidente colorado. O diretor Paulo Brax também vive uma instabilidade no cargo e talvez o vice de futebol, Emílio Papaleuzinho, possa perder a condição, né, de um cara do departamento de futebol exatamente por conta né, enfim, de uma derrota, do Inter não estar tendo uma projeção interessante e tudo mais. No caso do Grêmio, o Roger recém chegou. Então, um insucesso, a menos que seja uma derrota acachapante por um 5-0, sei lá, não vai ameaçar o trabalho do Roger. Um empate acho até que seria um bom resultado, por questões de tabela e por o Roger estar recém chegando e por o Inter ser o favorito e jogar em casa. Uma vitória pode realmente dar uma solidificação nesse trabalho do Roger. Agora, de que forma o Roger vai encarar esse time em termos de escalação, esse jogo, né, em termos de escalação? Porque o que ele apresentou contra o São Luís foi um meio-campo muito mais leve, né? Porém, ele não tinha o Thiago Santos, que estava suspenso, e o Lucas Silva ficou no banco, entrou no segundo tempo. Pelas informações, ele devolve o Thiago Santos ao time. Então quer dizer que o Thiago Santos vai ser o titular dele? Não sei. Eu acho que é uma condição específica para um Grenal. Você precisa proteger melhor a defesa. É natural. Você não vai se expor tanto num clássico. Então o Thiago Santos, para ser um cara mais marcador e combativo à frente da área, talvez uma alternativa para jogar o clássico, mas aí dando mobilidade para o resto, fazendo uma espécie de tripé com o Vila Sante e o Bitelo saindo mais para o jogo. E aí o Campas, pelas informações, também estaria de volta e atuando como ponta, não necessariamente um meia. Porque quando você tem esse tripé de volantes, né, que saem mais para o jogo, você pode abrir o Campas, o Rildo, que começou a temporada bem como titular, e o Diego Souza, que sentiu um desconforto no começo da semana, mas já tá tudo bem com ele. Outra boa notícia é o Nicolas, né, que não tinha participado do treinamento da terça, mas tá tudo bem com ele também, que é a melhor notícia em termos de lateral esquerda em muito tempo que o Grêmio possui. O restante é o Breno no gol, pelas informações também, o rodízio que estava acontecendo entre Breno e Gabriel Grando, ele não existe mais. O Roger entende que precisa fixar um goleiro para dar confiança e em determinado momento talvez fazer uma troca, mas não é o caso de fazer rodízio. Então o Breno deve ser o seu titular. Orejuela, Bruno Alves e Jeromel, os outros jogadores que eu ainda não havia citado. Essa deve ser a escalação do Grêmio para o Clássico Grenal. O Ferreirinha e o Benítez estão com lesões musculares e estão sendo trabalhados aí para a estreia do time na Copa do Brasil contra o Mirassol. Agora, esse deve ser o time do Grêmio. Do Internacional, tem uma dúvida aí, já fica o meu abraço ao Tyson, né, com a perda do irmão, lamentavelmente, um drama familiar que ele tá passando, super jovem o cara, e eles não sabem qual a condição do Tyson, né, que vai voltar aos treinamentos apenas hoje, né, nessa quinta-feira. Se ele tiver condições, ele vai para o jogo, evidentemente, né? Se ele não tiver, ele vai ser barrado, e aí o D'Alessandro, inclusive, pode começar o jogo. Tem a estreia do Fabrício Bustos, né? O
o lateral argentino, lateral direito, contratado junto ao Independiente, né, que deve fazer a estreia dele, já está regularizado. O Kaique Rocha está ganhando essa disputa na zaga com o Cuesta, embora tenha o Bruno Mendes aí correndo por fora. Na esquerda o Moisés e não o Paulo Vitor, porque o Moisés até fez bons grenais, inclusive o Moisés, né, tem uma característica defensiva de marcação, um cara mais forte fisicamente para encarar um jogo desse tamanho. O Gabrielzinho, ex-Corinthians, né, titular agora do meio-campo, e aí tem uma dúvida a partir daí, porque o Edenilson pode ser o segundo homem de meio-campo, o segundo volante, onde ele mais rendeu no Inter, ou um cara mais aberto pelo lado direito, mais avançado. O Cacique tem feito algumas trocas. Pode jogar o Edenilson na segunda função, e aí o Maurício mais à frente, ou pode jogar o Dourado ali nessa segunda função, ou o Johnny, e o Edenilson mais à frente. Enfim, tem essa dúvida aí, com o Tyson, o David e o Wesley Moraes como centroavante. Esse deve ser o time do Internacional. Eu tô com uma expectativa muito boa como gremista, acredito que o Grêmio tem todas as chances de vencer esse clássico, pela chegada do Roger, pelo que o time mostrou contra o São Luís, pela escalação inclusive, e por essa instabilidade colorada. No clássico Grenal a gente sabe que essas coisas meio que se misturam, se equilibram e vai tudo se resolver lá dentro. Sei disso também, mas é mais feeling, palpite e expectativa para ver o que vai acontecer nesse jogo. Já fica o convite aqui, depois da partida, 21 horas, uma live aqui no nosso canal para falar sobre o Clássico Grenal e projetar também o domingo, o final de semana do mundo da bola. Beleza? Conto com vocês. O que vocês acham que vai dar no Clássico? Bota o teu palpite aqui embaixo que eu vou ler todos. Inscreva-se no canal, sempre importante, deixa o teu like e até a próxima. Tchau!